Boa noite, pessoal. Estou entrando um pouquinho atrasado hoje aqui porque hoje a minha internet não está colaborando, ok? Meu sinal aqui está dando toda hora que está fraco, mas vamos ver se a gente consegue fazer a coisa acontecer independentemente de qualquer coisa. Estamos aqui começando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. E hoje nós vamos conversar baseado em 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos tratar dos versículos 1 a 20. Vou registrar aqui. Você que está entrando aí, bem-vindo. Vou fixar aqui. Beleza. Deixa eu ver quem está com a gente aí. Ariane, já está por aqui. Valéria. Toninho, Viviane, Noêmia, Ian, Márcia Amaral, Janaíne, João, Simone, bem-vindos, cada um de vocês, ok? Vamos esperar um pouquinho ainda. Como eu atrasei, eu já vou esperar só um minutinho, hein? Pra gente poder orar e começar. Fala, Serginho. Serginho entrando por aí. Antônia. Marcos Miraca, o pessoal lá de João Pessoa chegando. Olá, Cristina. Arnaldo. Show. Estamos aí começando mais uma semana. Muito bem-vindos. Ok? Ok, Sônia Casais. Beleza, eu vou orar, enquanto isso o pessoal vai entrando, assim a gente ganha tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela semana que está se iniciando, uma nova semana, nós começamos completamente dependentes do Senhor, da tua misericórdia, da tua graça para conosco, temos a certeza de que o Senhor, por causa da sua fidelidade, a aliança com Cristo Jesus está conosco, está nos guardando, nos protegendo. Cremos naquilo que a tua palavra nos mostra. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que deseja a redenção do nosso mundo, trazê-lo de volta, Senhor, para o seu propósito original. E a história está avançando e o Senhor continua governando absolutamente sobre todas as coisas, interagindo e agindo no meio do caos, o Deus que foi resultado da nossa rebelião contra o Senhor. Nós oramos para que o Senhor estenda da sua misericórdia sobre a vida da nossa nação, sobre a vida do nosso mundo nesse momento, onde enfrentamos uma situação que acho que para todos nós que vivemos até esse momento nunca passamos, ó Pai. Pedimos por sabedoria, pedimos por renovação da fé no nosso coração, da esperança que vem de Ti no nosso coração, da alegria. Pedimos o consolo e o conforto e o consolo do Senhor sobre aquelas pessoas que tiveram suas famílias abatidas, ó Deus, por causa da perda de pessoas queridas em função desse vírus maldito, Senhor, que tem operado no nosso mundo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos dando, Senhor, da tua sabedoria e da tua direção. Nunca tivemos tanta necessidade disso, Senhor. Não são estratégias humanas, não é a ira humana, não é ficarmos indignados com as questões que são apresentadas a nós pelos nossos governantes, que vai mudar alguma coisa, mas é a nossa consciência, a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa busca da tua face, Senhor, da tua misericórdia. Move os céus em direção à terra, toca com cura, com libertação, nossas vidas, nossas famílias, nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Tantas pessoas aqui têm enfrentado situações assim, ó Senhor. Nós queremos colocar as famílias aqui presentes, representadas, que estão enfrentando problemas, ó Deus, nessa área relacionada ao Covid-19, outras pessoas enfrentando outros tipos de enfermidade, outras pessoas lidando, Senhor Deus, com situações que são consequências de toda essa realidade que está sobre o nosso mundo, concernente à pandemia, a situações que vêm por causa de homens poderosos
e corruptos que se aproveitam de situações assim para se autofavorecerem, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos. Ordena aos Teus anjos que venham ao nosso socorro, em nome de Jesus, que o Senhor tenha a sua misericórdia estendida, Senhor, sobre cada um de nós, sobre cada pessoa que está aqui participando dessa live, colocando suas necessidades diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, faz isso, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Estou vendo aqui o Roberto Miller, lembrando aqui dos seus familiares, pedimos por eles, pela sua família, mas por tantos outros que estão aqui. Se cada um for colocar suas necessidades aqui, eu tenho certeza que cada um terá coisas aqui para apresentar, ansiedades, o Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, mais de Ti, vem, em nome de Jesus, que o Teu poder de cura venha sobre aqueles que estão precisando serem tocados pelo poder da Tua cura agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Vírus, coronavírus, morra em nome de Jesus, se desfaça do corpo de cada pessoa que você se alojou, vírus maligno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja desfeito. Senhor, aumenta a imunidade na vida das pessoas, que aumente o número de pessoas curadas, que diminua o número de pessoas mortas, que diminua o número de pessoas afetadas, ó Senhor. Em nome de Jesus, venha o Teu reino, inunde-nos com alegria, inunde-nos com a Tua paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos começar essa semana confiados de que se temos o Senhor, se o Senhor está conosco, se o Senhor caminha conosco, está ao nosso lado, não importa o deserto, em nome de Jesus. Não importa o deserto. Em nome de Jesus, bendito sejas o Senhor. Vem, Espírito Santo. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, mais de Ti. Mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, se você entrou, enquanto eu estava orando, eu quero dar a você as minhas boas-vindas. É muito bom ter você aqui. Hoje nós vamos começar o capítulo 14 de 1 aos Coríntios. No Eu, Você e a Bíblia aqui, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós já estamos no capítulo 14. O capítulo 14 faz parte de uma seção da carta que vai do capítulo 12 até o capítulo 14, onde Paulo está corrigindo a igreja dos Coríntios em relação a como eles compreendiam os dons espirituais e as manifestações, como se davam as manifestações do Espírito na vida deles e entre eles, principalmente quando eles estavam reunidos para adorarem juntos. Então, no capítulo 12, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele começa explicando para os coríntios a respeito das coisas do Espírito, das manifestações do Espírito, ok? Ele começa falando das coisas espirituais, depois ele usa um exemplo para mostrar que é incoerente a prática, o uso, a manifestação de qualquer dom espiritual que não esteja promovendo o bem comum do corpo de Cristo, a unidade do corpo, a colaboração do corpo, e Paulo usa a metáfora do corpo humano para demonstrar isso. E então ele entra no capítulo 13 falando a respeito do caminho do amor como sendo o caminho que nós temos que trilhar para a efetivação, para a prática dos dons espirituais, para a prática das manifestações das coisas do Espírito, ok? E isso é necessário assim porque ele mostra que o reino de Deus chegou, mas o reino de Deus ainda não está manifesto aqui em toda a sua plenitude. E esse era um equívoco básico que algumas pessoas de Corinto estavam cometendo. Eles haviam entendido o ensino do apóstolo Paulo, a revelação de Deus através do apóstolo Paulo de que o reino de Deus havia chegado,
como se toda a realidade do reino de Deus estivesse manifesta aqui. E o apóstolo Paulo mostra que não está ainda, e uma das explicações que ele dá para a prova de que o reino de Deus ainda não está plenamente manifesto entre nós é justamente as manifestações do Espírito, os dons do Espírito. Segundo Paulo, essas manifestações, esses dons são necessários por agora, na presente era má que nós estamos vivendo, porque através deles fica evidente, fica manifesto a realidade de que o reino de Deus, que ainda não é visto plenamente, já está de fato entre nós. E quando ele for visto na sua plenitude, então nós não vamos mais precisar das manifestações do Espírito, ok? Então o apóstolo Paulo mostra que o caminho do amor é o caminho que nós devemos usar para que o Espírito se manifeste entre nós, através de nós, da maneira adequada, ok? Os coríntios, eles estavam achando que as manifestações do Espírito, elas eram evidenciadas ou elas se davam mediante a questão dos dons espirituais, mas usavam a prática dos dons espirituais fora do caminho do amor. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que se você usa a prática dos dons espirituais fora do caminho do amor, então não há manifestações do Espírito, ok? Evidente, verdadeiras, que comprovem a realidade do reino de Deus que chegou entre nós. Aí ele vai entrar no capítulo 14, juntando justamente essas duas coisas, ok? Olha só como começa o capítulo 14. Ele começa dizendo assim: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Então, o capítulo 14, Paulo está juntando aquilo que ele falou do capítulo 12 com o que ele havia falado para a gente agora no capítulo 13 sobre o caminho do amor. Então, no capítulo 12 ele falou das manifestações do Espírito, no capítulo 13 ele falou do amor, o caminho do amor como o caminho para que as manifestações do Espírito acontecessem da maneira correta. E agora, veja como ele está juntando essas duas coisas. Paulo, ele não está descartando os dons espirituais, como eu falei na nossa última live, né, antes das lives das perguntas e respostas. Ele não está descartando os dons espirituais em relação ao amor. Ele está, na verdade, mostrando que nós precisamos do caminho do amor, da prática do amor de Deus derramado nas nossas vidas, se manifestando através das nossas vidas, para que então a gente possa buscar as manifestações do Espírito, esperar por elas e elas se darem da maneira correta. E isso fica claro aqui pra gente no início do capítulo 14. Como eu disse, ele junta as duas coisas. Veja, no capítulo 13 ele disse: e agora eu passo a vos mostrar um caminho muito mais excelente, que é o caminho do amor. E no capítulo 14 ele diz: segui o caminho do amor, ou seja, sigam por esse caminho que eu acabei de mostrar para vocês. Mas ao seguir por esse caminho do amor que eu acabei de mostrar para vocês, então busquem as manifestações do Espírito. Então, algumas pessoas contrastam essas duas coisas, né? Como se uma coisa excluísse a outra, como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim: não, manifestações espirituais não importam, manifestações espirituais são coisas insignificantes, a coisa mais importante é o amor. E aí, como eu falei, algumas pessoas colocam o amor, apresentam o amor como a ideia de dom, né? Como se fosse um dom entre os outros dons que o apóstolo Paulo falou, e aí eles fazem esse contraste dizendo a coisa mais importante é a gente buscar o dom do amor. Mas veja, lembre-se, o amor não é um dom para Paulo aqui, o amor é um caminho, o caminho que nós devemos trilhar. Novamente eu quero explicar isso. Num sentido amplo da palavra dom, o amor é um dom, porque tudo que vem de Deus é um presente para nós, e a palavra dom significa presentes da graça, ok? Então, nesse sentido, o amor, ele é um dom. Quando eu digo que o amor não é um dom, e quando o apóstolo Paulo não está apresentando o amor aqui como um dom, eu estou falando sobre o amor não ser um carisma, uma manifestação do Espírito, ok? Mediante um dom espiritual, como ele está falando dos demais. O amor é o caminho através do qual nós devemos, como povo de Deus, andar, trilhar, e uma vez que nós estamos andando e trilhando nele, então Paulo diz que nós devemos buscar as manifestações do Espírito. Veja o versículo 1 do capítulo 14. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais.
A palavra dons espirituais que aparece aqui na tradução das nossas Bíblias, assim como eu falei lá no capítulo 12, versículo 1, que também aparece dons espirituais, aqui também no capítulo 14, verso 1, aparece dons espirituais, mas nem no capítulo 12, verso 1, nem no capítulo 14, verso 1, a palavra que aparece no original é carisma, a palavra que aparece no original é pneumatikon. Então, no capítulo 12, versículo 1, Paulo está dizendo a respeito das coisas do Espírito, e aqui no capítulo 14 ele está dizendo: segui o caminho do amor e exercei com zelo as coisas do Espírito. Ou seja, ele está falando a respeito das manifestações do Espírito. Sigam o caminho do amor e exerçam com zelo as manifestações do Espírito. Tenham expectativas para que o Espírito Santo se manifeste através de vocês mediante os dons espirituais que ele opera por intermédio de vocês. E aí ele vai fazer um contraste que mostra pra gente efetivamente que o problema existente na igreja dos Coríntios é que eles enalteciam uma das manifestações que o Espírito fazia através deles, que era a manifestação com o dom de línguas, ok? Por isso o Paulo diz assim: busquem as coisas do Espírito, contudo especialmente o dom da profecia, especialmente o dom da profecia, o dom de profecia. Por que o apóstolo Paulo diz que é para buscar especialmente o dom de profecias? Você vai ver que no verso 2, ele está contrastando isso com o fato dos coríntios acharem que o dom mais importante, que mais evidenciava, que mais demonstrava a manifestação de que o Espírito Santo estava entre eles e de que o reino de Deus havia chegado aqui na sua totalidade, era o uso do dons de línguas. Olha o verso 2: porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é para buscar o dom de profecia como uma das manifestações mais importantes do Espírito, que evidenciam o fato do reino de Deus estar aqui, e não o dom de línguas. Por que Paulo está fazendo isso? Eu quero insistir com você, de novo, você precisa compreender isso, ok? Porque os coríntios estavam achando que aquele dom de línguas que eles tinham era a linguagem que eles usavam, ou que nós vamos usar quando o reino de Deus chegar na sua plenitude, a linguagem que é compreendida pelo Espírito, a linguagem que é compreendida apenas pelos anjos. Veja no versículo 2, mesmo que eu, do capítulo 13, mesmo que eu possua, capítulo 1 do capítulo 13, versículo 1, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor. Então os coríntios achavam que essa língua, essa manifestação do Espírito numa língua incompreensível, era o fato deles estarem já vivendo na plenitude do reino, e através dessa língua que ninguém entendia, eles estavam demonstrando que a realidade do reino de Deus já estava aqui. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, isso não é assim. As manifestações do Espírito nos são dadas, ele fala isso no capítulo 12, usando o exemplo do corpo, eles nos são dados visando um bem comum, visando a edificação, visando o propósito maior, que é abençoar a vida de outras pessoas. Não é demonstrar para as pessoas que nós já falamos uma língua que nós vamos falar quando o reino de Deus chegar aqui na sua totalidade, ok? Então os coríntios estavam confundindo isso, por isso o apóstolo Paulo diz para eles: olha, a manifestação do Espírito mais importante que vocês devem buscar, busquem todas elas, mas a mais importante que todos vocês devem buscar é a profecia, ok? E não as línguas. Por quê? Porque quem fala em línguas, ele diz, está falando numa linguagem do Espírito, e fala mistério, algo que ninguém consegue compreender, algo que apenas Deus consegue compreender. Enquanto que aquele que profetiza, ele está exercendo um dom que claramente visa a edificação, visa o encorajamento e visa a consolação de todas as pessoas. Olha o verso 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Eu acredito que o apóstolo Paulo enfatiza essa questão de se buscar principalmente o dom
da profecia, e veja que a profecia aqui que Paulo está se referindo não é você ficar falando do futuro das pessoas, mas é você trazer uma palavra que o Espírito Santo de Deus compartilha com você, inspira você, ok? Direciona você a trazer para alguém. Isso não tem a ver apenas com a perspectiva da pregação, isso pode acontecer através de quem tem o dom de ensino pregando, ok? Ou ensinando, mas isso tem a ver com nós ministrarmos uns para a vida dos outros. Então o apóstolo Paulo diz que é para você buscar principalmente esse dom. Eu creio que Paulo diz isso assim, porque em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro cita o livro do profeta Joel, mostrando que o Espírito Santo foi derramado e a era do Espírito começou, e uma das características da era do Espírito é que todo o povo de Deus, sem exceção, todo o povo de Deus é um povo profético, ok? Todos nós temos um ministério, um serviço ministerial profético. Todos nós podemos falar uns para os outros e ministrar uns para os outros de uma maneira que produza encorajamento, edificação, encorajamento e consolação. Isso pode estar associado a outros dons, como eu falei. Quem tem o dom de ensino, como eu tenho, por exemplo, isso pode acontecer mediante eu estar ensinando, mas isso não tem a ver com o ensino, com a pregação, isso tem a ver com a ministração que nós fazemos uns para a vida dos outros. Então, quando nós ministramos uns na vida dos outros com esse desejo, né, ou essa intenção de trazer, mediante o mover do Espírito, uma palavra que seja de edificação para a vida da pessoa, que seja de encorajamento para a vida da pessoa, que seja de consolação para a vida da pessoa, nós estamos profetizando na vida da pessoa. Esse é o motivo básico da profecia, ok? O motivo básico da profecia é a edificação, o encorajamento, é a consolação que nós fazemos uns para com os outros. E aí tem aqueles que fazem isso, que usam essa manifestação, né, que o Espírito usa para essa manifestação, mas que são coordenados por Jesus para um ministério profético. E eu já expliquei isso, né, que as manifestações do Espírito podem ser coordenadas por Jesus em ações de ministérios, em ações ministeriais. E aí nós vamos ter algumas pessoas que eles vão ser profetas, ok? No sentido da palavra, no sentido mais específico de liderança, ok? De direcionamento, de através da vida deles motivar e capacitar a vida de outras pessoas para o exercício das manifestações proféticas dentro do corpo de Cristo. Então a manifestação profética ela pode acontecer de formas muito diferentes. Por exemplo, na hora da ministração do louvor, alguém está cantando, a equipe de louvor está cantando, o líder de adoração está cantando e de repente aquela canção ela se torna uma manifestação de profecia do Espírito na nossa vida, trazendo estímulo, trazendo ânimo, trazendo coragem, encorajamento para a gente através da letra daquela canção, através daquilo que está sendo ministrado. Isso pode acontecer através de uma pessoa que começa a orar e ela faz uma oração e essa oração dela se torna uma manifestação profética do Espírito, trazendo através da oração edificação, encorajamento, consolação, ou então alguém que ministra uma palavra, um líder de adoração novamente, entre uma música ou outra que fala alguma coisa e aquilo é usado por Deus, ok? Ou mesmo num pequeno grupo, numa conversa, numa palavra que você dá para alguém pessoalmente, diretamente. Então, a manifestação profética ela pode acontecer de formas muito diferentes, muito distintas. O que é importante para o apóstolo Paulo aqui é que esse tipo de manifestação do Espírito, ele é compreensível. O que caracteriza a ministração que Paulo está falando aqui, chamando aqui de profecia, é que ela é feita de uma maneira que as pessoas entendam aquilo que está sendo dito. Enquanto ele está contrastando isso com as línguas, ok? Enquanto que a manifestação do Espírito por intermédio das línguas não faz com que a pessoa entenda nada do que está sendo dito. Vou voltar para o verso 2 então, porque agora eu quero defender uma tese minha aqui. O que me faz entender que o apóstolo Paulo
fala aqui de um tipo de língua que não é nenhum tipo de idioma humano. Ok? A língua do qual ele fala aqui é uma comunicação do Espírito, do meu Espírito, do Espírito Santo que está no meu Espírito, atuando no meu Espírito, movendo o meu Espírito para Deus. Uma linguagem, uma expressão que somente Deus compreende. Somente o Senhor compreende. Nem eu compreendo. Se eu estiver usando línguas, se o Espírito estiver se movendo em línguas através de mim, nem eu compreendo. O meu Espírito está orando numa expressão ou numa linguagem, vamos colocar assim, que não é da terra. Não é da terra. Paulo deixa isso claro. Olha o verso 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Veja, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Então, para mim, no verso 2, eu estou enfatizando isso aqui porque tem muitos mestres da Bíblia que eu respeito bastante, ok? Que tem um ponto de vista diferente desse que eu estou colocando aqui para vocês. Eles entendem que línguas, eles acreditam, aqueles que acreditam, porque tem os que não acreditam, que línguas é uma manifestação que ainda acontece hoje, mas alguns daqueles que acreditam dizem que essas línguas aqui são outros idiomas humanos. Um idioma que eu não sei falar, humano, mas que em algum momento, quando eu vou orar, eu sou capaz de orar naquela língua que não é conhecida por mim, ok? Mas é uma linguagem humana. Mas veja, não faz sentido isso. Preste atenção no que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 2. Isso não faz sentido. Ele diz, porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Ou seja, se fosse um idioma que eu não conheço, mas é um idioma humano, alguém conheceria. Então Paulo não teria dito assim, ele não fala a homens, mas a Deus. Estão me acompanhando? Estão entendendo? Não pode ser, Paulo não pode estar falando aqui de uma língua que é um outro idioma que eu não sei, mas que alguém em alguma parte do mundo sabe. Porque Paulo diz que quem ora nessa língua estranha, ele não fala a homens, mas ele fala a Deus. Ou seja, ele não fala a nenhum tipo de idioma humano, mas ele fala a Deus e ele fala mistérios. Ele fala, de fato, ninguém, ele diz, compreende. Ninguém. Ou seja, se fosse um idioma, alguém em algum lugar que conhece essa língua compreenderia. Mas ele diz que ninguém compreende. E quem em espírito, ou seja, através do seu espírito, aonde o Espírito Santo está conectado com você, você fala mistérios que só Deus compreende. Então eu particularmente acredito que a Bíblia mostra pra gente dois tipos de prática de línguas. Você tem sim a prática de um dom de línguas, que é um idioma humano, que alguém que não sabe falar aquele idioma fala, mas alguém conhece aquele idioma e vai entendê-lo. Nós temos exemplo disso em Atos capítulo 2. Os 120 recebem o Espírito Santo, eles falam lá, é muito claro, eles falam em línguas que eles não conheciam, mas eram idiomas humanos. Como nós sabemos, tinham pessoas lá que identificavam as línguas que eles estavam falando. Cada um diz, como nós os ouvimos falar no nosso próprio idioma. Mas aqui Paulo está falando de uma língua que ninguém entende. Homem nenhum entende, ele diz. Então esse tipo de língua que Paulo está falando aqui, na minha opinião, é um outro tipo de dons de língua, é um outro tipo de linguagem. É uma linguagem espiritual que tem a ver com a comunicação do Espírito de Deus através do meu espírito através do Espírito de Deus diretamente ao coração de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz, eu gostaria que todos vós falassem em línguas. Ele está falando esse tipo de língua. Esse tipo de língua que ele descreveu no verso 2. Todavia, muito mais que profetizasseis. E aí, mais uma vez, ele deixa claro que ele está fazendo um contraste entre profecia e línguas aqui por causa
que os coríntios achavam que línguas era o dom que mais efetivamente demonstrava a realidade que o reino de Deus tinha chegado entre eles. E Paulo está dizendo, não é, profecia é. Por quê? Porque o uso da profecia faz com que as pessoas compreendam as realidades do reino. O uso de línguas faz com que você fale com Deus, Deus te compreenda, mas ninguém mais vai te compreender. Então no verso 5 ele diz, quem profetiza é maior, veja, é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Então Paulo aqui, ele abre uma exceção, veja, ele não está falando a respeito de você orar em línguas na sua casa, sozinho. Ele está falando sobre o uso da prática do dom de línguas numa reunião comunitária. A gente vê isso porque ele fala, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Então ele está tratando a respeito de uma prática que os coríntios estavam tendo, deles orarem nessa língua estranha, nas reuniões públicas, sem interpretação, e as pessoas ficavam sem entender nada do que eles estavam orando, mas eles estavam satisfeitos por estarem fazendo aquilo daquele jeito, porque eles achavam que com isso eles estavam demonstrando para eles, para as pessoas, para as demais pessoas, de que o reino de Deus já tinha chegado aqui na sua plenitude, tanto que, veja, nós já temos até uma outra linguagem, que é a linguagem do reino, apenas quem está no reino entende. E Paulo diz, não, para entender, nem você que está no reino entende, nem você que ora entende. Só você fala mistérios, até para você, só o Espírito entende, e ele leva isso para o Pai. Então, a profecia é mais importante porque a profecia esclarece as realidades do reino de Deus que chegou e que está aqui. E aí, como ele faz várias vezes em Corinto, em outras cartas também, ele se usa como exemplo. Ele diz assim, portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, e de novo, essa língua que ele está falando é a língua do verso 2, não é um idioma. É falando nessa língua espiritual, nessa linguagem que nenhum ser humano entende, que só Deus entende, que alguém para entender precisa de um outro dom ativado acontecendo, que é o dom de interpretação. Que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Então, o apóstolo Paulo está insistindo com isso. Ele está dizendo, olha, se eu for ter com vocês falando em outra língua, que benefício nessa língua estranha que ninguém entende, que benefício que eu vou trazer para vocês? Vocês vão olhar para mim e vão dizer, nossa, veja, ele fala uma língua que ninguém no mundo conhece. Mas isso não vai trazer nenhum tipo de edificação do reino para a vida de vocês. Vai enaltecer a minha pessoa que usa o dom, mas não vai trazer nenhuma edificação para a vida de ninguém. E o objetivo dos dons, das manifestações do Espírito, como Paulo já colocou, visa o bem comum. Não visa o meu enaltecimento, visa o bem comum. Então Paulo diz, é muito melhor que eu vá falar com vocês por intermédio de uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de profecia, que é essa palavra de encorajamento que eu li ali em cima, né, no verso 3, de edificação, de encorajamento, de consolação, ou ainda através do ensino. Isso está relacionado à exposição das Escrituras. E aí Paulo vai dar 3 exemplos para nós que vão comprovar para os coríntios, e consequentemente para nós também, que Paulo estava falando realmente a respeito de uma língua que não era compreendida e não era conhecida por nenhum ser humano. O primeiro exemplo que ele usa é relacionado à música. Ele diz assim, até mesmo considerando objetos, verso 7, até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? Então veja, Paulo está falando, ele está usando exemplos, ok? Como várias vezes ele fala, olha, não adianta você falar numa língua que nenhuma pessoa no mundo é capaz de identificar, interpretar os sons que estão sendo emitidos, a não ser que ele receba o dom da interpretação, ok? Mas a pessoa, normalmente, de forma comum, ela não vai compreender.
Aí ele usa um exemplo, ele fala, isso aí é semelhante a uma pessoa pegar uma flauta e tocar, fazer barulho com ela, mas as notas não serem compreensíveis. Se as notas não são compreensíveis, como é que alguém vai identificar que música está sendo tocada? É só barulho que está sendo feito para a pessoa que é ignorante. Então, até os instrumentos, eles fazem sons, mas os sons deles têm que ter uma lógica, e tem que ser uma lógica que é compreensível às pessoas, para que elas possam identificar que tipo de música está sendo tocada. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que ele nos dá é o exemplo relacionado ao exército. Ele diz assim, e mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Então, quem fez Forças Armadas aí, né, sabe disso, o toque da corneta, ele tem vários significados. Então você tem vários toques diferentes da corneta. Quando você está no exército, você aprende a identificar os toques. Então tem toques que são para descansar, tem toques que são para vir almoçar, tem toques que é para você ir fazer exercício, tem toques que é para você se preparar porque o inimigo está chegando e você tem que ir para a batalha. E Paulo diz assim, olha, se o corneteiro tocar um toque incerto da corneta, quem é que vai se preparar para a batalha? Então, de novo, ele está usando um exemplo para mostrar que a língua da qual ele está falando não é um idioma humano, não é compreendido por ninguém, ok? São sons que, se não tiver uma interpretação, o dom da interpretação, ninguém, nem mesmo quem está orando, vai entender aquilo que está sendo dito. Então, não vai servir de nada para a vida das pessoas. Nós vamos chegar lá. Quando eu oro e eu não entendo, serve para a minha vida, eu já vou te mostrar. Mas não adianta eu orar com outros, porque não vai servir para a edificação de outros, ok? Nós já vamos chegar lá, eu vou mostrar isso. O terceiro exemplo que ele dá é o exemplo do idioma, que mais uma vez mostra para mim que Paulo está falando de uma língua que não tem a ver com nenhum idioma humano. Olha só o verso 9. Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciar de sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Então ele está fazendo comparação. Se uma flauta é tocada, mas os sons, é feito barulho, mas não tem uma cadência de notas adequada, você não vai identificar a música. Se a corneta é tocada, faz barulho, mas você não tem a cadência correta que chama a tropa para a batalha, ninguém vai se preparar para a batalha. E aí ele diz da mesma forma, em relação às línguas. Vocês estão orando uma linguagem, fazendo sons que as pessoas não conseguem entender esses sons. Elas não conseguem compreender o que vocês estão dizendo. Assim, é como para as pessoas que estão ouvindo vocês, é como vocês estarem jogando palavras no ar. Realmente, aqui está o terceiro exemplo. Veja, realmente há diversos idiomas no mundo. Contudo, nenhum deles é sem sentido. Então, para mim, esse verso 10 mata de vez a questão de que Paulo está falando de uma língua que não é nenhum tipo de idioma humano. Porque ele fala sobre uma língua, verso 2, sobre uma linguagem que não faz sentido, não tem sentido para nenhum ser humano. Logo, não pode ser um idioma. Não pode ser idioma. Isso fica claro no verso 10 mais ainda, porque ele diz realmente há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é sem sentido, então não pode ser um idioma. Paulo acabou de dizer, há muitos idiomas, mas apenas falar palavras apenas que trazem sons apenas, e ninguém no mundo é capaz de entender, aquilo não faz parte de nenhum idioma humano. Mas ele não está deixando de ser uma língua, uma linguagem, verso 2. É uma linguagem do teu espírito diretamente para o Espírito de Deus, e não um idioma humano. Então esses são os três exemplos que ele dá.
esse exemplo do verso 10 ele se completa no verso 11. Olha só, portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, seria estrangeiro para quem fala e tal pessoa estrangeira é para mim. Tá vendo? Mas só que alguém compreende. Essa linguagem aqui que ele está falando é uma linguagem humana. Eu não compreendo, eu sou estrangeiro para a pessoa é estrangeira para mim, mas alguém compreende, aquela pessoa compreende, pessoas que são ligadas àquela cultura vão compreender. Mas Paulo está usando um exemplo aqui para mostrar que o que ele fala no verso 2 não tem a ver com o idioma humano. E aí, ele diz que diante disso, nós só temos a opção de, se há manifestações do Espírito em línguas na nossa vida ou por nosso intermédio, a gente não deve usá-las de forma pública, a não ser que a gente busque também do Espírito a interpretação daquilo que está sendo movido no meu espírito para ser dito. Olha só, verso 2: assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Então, o apóstolo Paulo está incentivando a igreja a não deixar de usar os dons espirituais, a não deixar de orar e ter expectativa de que o Espírito Santo se manifeste através de nós. Mas ele está dizendo, ao fazerem isso, procurem amadurecer naquelas manifestações que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Eu acho muito interessante essa colocação do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu aprendi isso assim por muito tempo, ok? Levou muito tempo para que eu compreendesse uma verdade das Escrituras que é bem diferente daquilo que me ensinaram. As pessoas me ensinaram que dons espirituais, em relação aos dons espirituais, eu sou passivo. O Espírito me dá o dom que ele quiser me dar. Mas não é bem assim. Como tudo em relação a nossa vida com Deus, ao nosso relacionamento com Deus, Deus quer a nossa interação e a nossa participação com Ele. Então, por um lado, o Espírito, de fato, ele pode se mover como lhe apraz e ele pode dar as manifestações que ele quiser para as pessoas que ele quiser, da maneira que ele quiser, mas esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda, o apóstolo Paulo diz que nós podemos interagir com o Espírito e nós podemos amadurecer, buscar crescer nas manifestações do Espírito que mais produzem edificação. Em outras palavras, eu posso amadurecer no dom da palavra de conhecimento. Eu posso orar e dizer, Espírito Santo, eu quero que o Senhor se manifeste mais através da minha vida, através de palavras de conhecimento. Eu posso amadurecer no dom da palavra da sabedoria, eu posso amadurecer no dom do ensino, eu posso orar e dizer, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me use mais, me dê mais manifestações de palavras de conhecimento, de palavras de sabedoria, de dons de ensino, ou qualquer outro dom que seja adequado, diz o apóstolo Paulo, para a edificação de todos. E caso, e esse é o ensino dele aqui para os coríntios, caso você ache que línguas é um dom fundamental para você ter, então, para você usá-lo publicamente, cresça no dom da interpretação. Peça ao Espírito Santo que se manifeste através de você com a interpretação. Olha o verso 13. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Então, tá vendo? Você é ativo na prática das manifestações, na busca das manifestações. Você não é só passivo.
O Espírito Santo, sim, pode usar a gente na hora que ele quiser, da maneira que ele quiser. Esse é um lado da moeda, mas o outro lado da moeda é por nós sabermos que o Espírito Santo pode nos usar e quer nos usar, então nós podemos crescer, nós podemos objetivamente, intencionalmente buscar crescer na prática e nas manifestações do Espírito que mais produzem edificação na vida das pessoas. É o que o apóstolo Paulo coloca para a gente no verso 13. E aí, mais uma vez, ele vai se usar de exemplo. Paulo sempre faz isso. Ele sempre se coloca como exemplo. Nós vimos isso várias vezes aqui em 1 Coríntios. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu tempo. Ok. Aí veja assim, olha só, verso 14 e 15. Ele diz assim, pois se eu oro em uma língua, meu espírito também ora. Se eu oro numa língua, o meu espírito também ora. Mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente, cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Agora Paulo está se usando aqui como um exemplo da prática do dom de línguas de forma pessoal. E o que ele, como eu falei, quando você usa o dom de línguas, a manifestação de línguas de forma privada, pessoalmente, você é edificado. Mas Paulo diz que você é edificado apenas no seu espírito. Não há nenhuma edificação no seu intelecto. Não há nenhuma revelação clara para a sua mente. E aí Paulo diz, por isso não ore em línguas? Não, ele diz, por isso ore em línguas, mas ore também no seu idioma. Louve em línguas, mas louve também com as canções conhecidas. Por quê? Porque assim você tem tanto a prática da edificação do teu espírito, apenas do teu espírito, quanto você também tem a prática da edificação do teu espírito e da tua mente, do teu intelecto. E aí no verso 16, ele está se usando como exemplo. Ele diz, é isso que eu faço. Eu oro em línguas, mas eu também oro na minha língua. Eu canto no espírito, mas eu também canto com as canções que todo mundo entende, que todo mundo canta. No verso 16, ele vai dizer de outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, agora ele está trazendo de novo a questão para o meio público. Ok? Ele diz de outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém, a atuação de graças, visto que não entendes o que dizes? É possível que esteja dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Então, novamente o apóstolo Paulo enfatiza aqui, ele faz um contraste aqui, ele diz, olha, quando você está fazendo isso sozinho, até quando você está fazendo isso sozinho, você não deveria fazer apenas com a linguagem do espírito ou com línguas, as chamadas línguas estranhas ou línguas espirituais, porque ainda que você esteja sendo edificado no seu espírito, a sua mente não está sendo edificada. O seu conhecimento não está sendo edificado. Nós somos seres integrais, nós não podemos ter apenas o nosso lado espiritual edificado, nós temos que ter o nosso lado espiritual edificado, mas também a nossa mente, também o nosso corpo, também os nossos sentimentos e etc. E ele diz, e se for em público, então, você não deve usar de forma nenhuma, porque aí não tem apenas a questão de que você não é edificado na sua mente, só o seu espírito é edificado, mas também tem o fato de que as pessoas que estão ao redor e elas não têm a interpretação, eles não recebem o dom da interpretação, eles não vão poder ser edificados. Você pode até estar dando bem o seu louvor, a sua adoração a Deus, ok? Você pode sentir isso, eu posso não compreender o que eu estou falando, mas eu sinto no meu espírito o que está sendo dito, é isso que Paulo está dizendo. Você pode até sentir que você está dando bem as suas ações de graças, com aquelas línguas você está realmente exaltando e glorificando a Deus, mas as pessoas ao seu redor não vão poder ser edificadas, elas não vão poder dar o amém, porque elas não sabem aquilo que você está dizendo. E aí ele vai fechar isso dizendo, verso 18 e 19, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós.
esse texto é um texto que sempre me intrigou, e alguns anos atrás eu cheguei à seguinte conclusão. A manifestação das línguas, dessa linguagem do Espírito, elas são diferentes, ok? Você não tem um único tipo de língua, de linguagem espiritual. Você tem muitos tipos de linguagens espirituais diferentes. Quando você começa a exaltar ou a orar ou a glorificar em línguas, aquela manifestação do Espírito pode ser uma manifestação de adoração, de louvor, mas pode ser uma manifestação de intercessão, ok? De batalha espiritual, muitos tipos de línguas diferentes. E Paulo diz que ele tem várias línguas diferentes, que ele fala em várias línguas diferentes. Algumas pessoas pegam isso aqui para falar que Paulo está falando que ele fala muitos outros idiomas, mais idiomas do que qualquer um deles. E aí dizem que Paulo falava hebraico, falava grego, falava latim, etc. Mas, de novo, dentro do contexto que eu mostrei aqui para vocês, eu não acredito que é de idioma que Paulo está falando. Não é de idioma. Ele está falando dessa linguagem do Espírito. Eu tenho várias linguagens do Espírito diferentes, mais do que todos vós. No entanto, na igreja eu prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Os coríntios achavam bonito no meio de todo mundo ficar falando uma linguagem estranha que ninguém conseguia compreender. Eles estavam usando o dom para se enaltecer ao invés de usar o dom para edificar. E o apóstolo Paulo diz, olha, maturidade espiritual é você saber que se você estiver no meio das pessoas, você tem que usar dons que as edifiquem, não dons que te enalteçam. E ele termina com essa exortação, irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém quanto ao mal, sede como crianças, contudo adultos quanto ao entendimento de vocês. E aí ele vai começar uma segunda divisão aqui, uma segunda sessão que nós vamos conversar amanhã, ok? Muito bem. Espero que você tenha sido abençoado, espero que tenha desfeito algumas dúvidas. Lembre-se que sexta-feira a nossa live é de perguntas e respostas. Se ainda assim não desfez várias dúvidas suas, anote as dúvidas. Sexta-feira a gente conversa sobre elas, tá bom? Então não deixe de anotar. Deixa eu ver aqui se alguém entrou depois da nossa oração. Várias pessoas entraram, né? Depois que eu já tinha começado. Eu quero dar minhas boas-vindas a cada um de vocês. Eu vou evitar aqui falar nomes para eu não deixar ninguém de fora. Deixa eu só dar uma lida nos comentários aqui. Bonita camisa, obrigado, Andresa. Obrigado. Vamos ver aqui. Ficou rindo de mim, né, Vivi? Assim como Moisés sabia da presença de Deus, da presença e interação do Senhor a ele, contamos com ele. Exatamente, Vivi, é isso mesmo. Aleluia. Amém. Beleza, gente? Então, se você entrou depois, a live já estava acontecendo. Lembra, ela fica salva, ok? Aqui, tá certo? Então, ela fica salva aqui no IGTV do nosso Instagram da CP Vinhedo. Você consegue assistir depois, tá certo? Ela na sua íntegra. Se eu conseguir baixar aqui, ela vai pro meu canal lá no YouTube também, Plataforma do Reino. Beleza? Você que entrou depois, todos vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença. Esteja convidando seus amigos, enviando para contatos que você tem de outras igrejas, para que eles estejam participando com a gente, para que a Bíblia se torne um livro conhecido, compreendido, ok? De forma mais profunda pelo povo de Deus, pela igreja de Deus, tá bom? Não adianta a gente ter Bíblias na nossa casa se a gente não as compreende. Nós precisamos compreender as Escrituras. Então convide as pessoas para estarem aqui com a gente, participando conosco do Eu, Você e a Bíblia, tá bom? Bom descanso para você, bom início de semana. Nós temos muita coisa legal para acontecer essa semana ainda, juntos aqui no Eu, Você e a Bíblia. Beijo no teu coração, até amanhã. Fui!